Boa tarde. Este é mais um programa Pensamento em Marcha e nós estamos, desde a última quinta-feira, buscando trazer para as gerações mais novas, principalmente, um pouco daquilo que seriam os grandes pensadores da Revolução Brasileira. Nós tratamos com vocês, na última quinta-feira, de Caio Prado Júnior, da importância de Caio Prado Júnior e da sua produção, da sua vasta produção teórica e da sua intervenção política, da sua intervenção militante pela construção de um Brasil socialista. Nesse pensamento de marcha de hoje, nós vamos trazer um pensador fundamental para os últimos 50 anos da história brasileira. Nós vamos trazer um pensador que marcou não somente pela sua construção acadêmica, pela sua influência sobre a sociedade brasileira, sobre a forma de pensar a Revolução Brasileira, mas também pela sua intervenção concreta sob o ponto de vista da construção de um Brasil contemporâneo. Nós estamos falando de Florestan Fernandes. E esse Pensamento em Marcha de hoje busca justamente tratar com vocês alguns dos elementos fundamentais da obra deste pensador central para a história brasileira, do autor de A Revolução Burguesa no Brasil, ao autor também de uma série de obras que buscam estabelecer a construção de uma sociedade brasileira que rompa com a dependência, que rompa com o desenvolvimento desigual, que rompa com a forma como os negros são inseridos na sociedade desigual brasileira e, mais do que isso, como o elemento do escravismo colonial acabou trazendo uma série de elementos impermanentes para a sociedade contemporânea brasileira. Florestan Fernandes expressa e é fundamental para a compreensão desse conjunto de elementos. Nos acompanhe neste Pensamento em Marcha sobre e tratando da obra e da militância política desse grande autor que foi Florestan Fernandes. Florestan Fernandes nasce em 1920, em São Paulo, no bairro Bexiga. Ele nasce em uma casa muito humilde. A sua mãe cria, enquanto mãe solteira, Florestan Fernandes, e Florestan Fernandes, até a sua adolescência, tem que trabalhar como engraxate, como vendedor de pequenas bugigangas nas ruas de São Paulo. Essa vida muito humilde de Florestan faz com que ele, desde sempre, se identifique com a causa dos trabalhadores mais pobres do Brasil. E mais do que isso, a sua capacidade de visualizar essa realidade é extremamente influenciada por essa sua cotidianidade junto à pobreza. E isso faz com que Florestan Fernandes, já a partir da idade adulta, quando ingressa na USP, na Universidade de São Paulo, sendo que, para ingressar na Universidade de São Paulo, Florestan Fernandes tem que fazer um curso de madureza, o que hoje seria o EJA, o ensino de jovens e adultos. Portanto, com grande dificuldade, esse autor, pensador e militante político consegue não somente superar os elementos da pobreza econômica própria dos aspectos de desigualdade que são um dos elementos marcantes da sociedade brasileira, como ele consegue também, ao ingressar na USP, se tornar um dos principais pensadores da sociedade brasileira. Já ainda em 1943, ele ingressa como professor na cadeira de Sociologia da Universidade de São Paulo. Uma universidade, que é importante nós lembrarmos, surge ainda somente na década de 30. E o curso de Sociologia em São Paulo
da Universidade de São Paulo, é um dos primeiros e permanece durante muito tempo sendo um dos poucos cursos de sociologia no país. Esse curso da USP, em particular, ele é um curso que é trazido a partir de professores franceses, e um desses professores em particular, Benidé, acaba sendo alguém que orienta Florestan Fernandes em alguns dos trabalhos fundamentais. Florestan, ele apresenta uma obra extremamente densa. Nós temos aproximadamente 50 livros publicados por esse não somente pesquisador e autor, mas também um publicista, ou seja, alguém que buscava escrever com vistas a atingir a população trabalhadora brasileira. Essa ideia de ser um publicista como um ativista político que escrevia não somente voltado para a academia, não somente voltado para os interesses de alguns poucos, mas com vistas a atingir a ampla maioria da sociedade, é um dos aspectos importantes na obra deste autor. Vale aqui fazer referência a algumas dessas obras que nós consideramos como fundamentais. Uma das primeiras obras de Florestan Fernandes são as Trocinhas do Bom Retiro. Diga-se de passagem que justamente pela compreensão de que era necessário visualizar como vivia o povo brasileiro, e justamente por conta da sua própria vida e da sua origem, ele vai observar naquele bairro de São Paulo, Bom Retiro, como é que as crianças efetivavam suas brincadeiras. E um estudo sociológico extremamente minucioso e que possibilita inclusive aspectos de metodologia importantes para serem herdados para as ciências sociais brasileiras. Nas Trocinhas do Bom Retiro, Florestan Fernandes registra um conjunto de brincadeiras infantis, 17 brincadeiras infantis que eram efetivadas num conjunto de bairros de São Paulo, mas muito especialmente naquele bairro que é o bairro de Bom Retiro. Essa primeira pesquisa e que gera essa obra extremamente interessante e bonita, que é As Trocinhas do Bom Retiro, de Florestan Fernandes, vai possibilitar com que ele entre na USP e já em 1943 ele ingressa como professor de Sociologia 1 daquela universidade, que tinha surgido na década de 30 e que trazia uma série de modificações em termos de como pensar o Brasil. Vai lembrar que a década de 30, ela marca de fato um momento determinado de desconexão daquele Brasil agrarista com o Brasil mais contemporâneo. Entretanto, como Florestan Fernandes vai mostrar e que nós vamos aqui poder tratar, essa ruptura, infelizmente, não era uma ruptura, por assim dizer, estrutural. Era uma ruptura somente superficial. Entretanto, o trabalho que Florestan Fernandes passa a desenvolver passa a chamar a atenção pela sua capacidade, não somente de análise, mas também pelo seu detalhamento em termos metodológicos. A sua próxima obra, que dá origem, inclusive, às suas teses de mestrado e doutorado, em particular, os seus estudos sobre a sociedade tupinambá e, mais especificamente, a tese de doutorado referente à função social da guerra na sociedade tupinambá, também é um outro componente importante. Vai lembrar que os indígenas brasileiros, em grande maioria, as sociedades, as civilizações originárias do Brasil, em particular aqui os tupinambás, eles foram extintos. E Florestan Fernandes trata justamente como uma civilização com aquele grau de sofisticação que eram os tupinambás foram totalmente aniquilados dentro da perspectiva de continuidade, de existência da sociedade brasileira. Isso demarca, é claro, um ponto fundamental do que vai ser as suas contribuições, que é a ideia de como as elites brasileiras, e em particular a forma como o escravismo colonial brasileiro se estrutura no sentido de eliminar progressivamente as chamadas diferenças ou as diversidades que são possíveis de serem desenvolvidas em uma sociedade como a sociedade brasileira. Entretanto, ele chama a atenção também nessa obra
que mesmo com esses elementos tão poderosos de aniquilação, inclusive física, que foram próprios da forma como se deu a expansão colonial no Brasil, entretanto, os elementos culturais são permanentes. Então, uma série de aspectos culturais indígenas, em particular Tupinambá, continuam presentes e Florestan, na sua obra, consegue dar conta disso. Um outro trabalho fundamental, na medida em que ele avança nas suas pesquisas empíricas e nas suas pesquisas de tratamento da sociedade brasileira, refere-se justamente aos elementos de negritude, os elementos em particular de como os aspectos raciais e, em particular, os elementos da escravidão colonial foram marcantes e permanentes na sociedade brasileira. O seu trabalho, a integração do negro na sociedade de classes, ela é de fato um marco fundamental da sociologia e do pensamento social brasileiro. A percepção de como os elementos de racismo permanecem contemporaneamente na sociedade brasileira e como isso se constitui a partir de uma sociedade que durante 400 anos, durante 4 séculos, mantém a escravidão enquanto ponto central do seu próprio modo de desenvolvimento, é um elemento a ser ainda analisado mais ainda. Florestan Fernandes chama a atenção que esse escravismo colonial, enquanto forma de produção, ela marca o desenvolvimento e o aparecimento do capitalismo brasileiro. E isso nos remete à sua obra fundamental, aquilo que vai ser uma obra marcante sob o ponto de vista dos conhecimentos sociológicos e sob o ponto de vista do próprio demarcamento, né, da construção sociológica e do pensamento social brasileiro, que vai ser a Revolução Burguesa no Brasil. A Revolução Burguesa no Brasil surge somente em 1975 e após um determinado período em que Florestan Fernandes esteve extremamente angustiado. Ele esteve angustiado por conta de que, primeiro, ele foi exilado do Brasil em 1968 e em 1969, após o AI-5, Ato Institucional número 5, Florestan Fernandes é aposentado compulsoriamente da Universidade de São Paulo, ainda bastante jovem, e após ele é exilado do país. Ele passa um longo período fora do Brasil, lecionando em universidades norte-americanas, canadenses, e retorna para o Brasil somente em 1974, quando ele passa e retoma principalmente as suas cátedras, a sua função de professor na universidade, na PUC, na Universidade Católica. Entretanto, em 75, quando é publicado a Revolução Burguesa no Brasil, Florestan Fernandes já tem uma percepção extremamente desenvolvida de como se deu o processo de consolidação da chamada Revolução Burguesa no Brasil, ou de não consolidação. A percepção dele é de que a Revolução Burguesa no Brasil, ela sempre foi inacabada, e que 1822, ou seja, a independência, teria marcado um primeiro momento desse processo longo e inacabado da Revolução Burguesa no Brasil. E que essa Revolução Burguesa no Brasil, ela teria características próprias, além de ter elementos próprios daquilo que ele vai chamar de autocratismo da burguesia brasileira. Nesse sentido, a ideia de uma autocracia como aspecto fundamental e original dessa sociedade, baseada em elementos de patrimonialismo ou de não ruptura conclusiva com o patrimonialismo do processo escravista colonial, bem como a consolidação de uma burguesia centrada em elementos de autocracia, se mostram como sendo pontos centrais dessa fundamental obra para se entender o Brasil, que é a Revolução Burguesa no Brasil. No próximo bloco, nós vamos continuar tratando da Revolução Burguesa no Brasil, dessa obra. Entretanto, nós vamos entrar num dos pontos fundamentais e que nos interessa muito aqui, que é Florestan Fernandes
não somente como esse pensador, mas como um militante da Revolução Brasileira. E principalmente pensar por que Florestan Fernandes defendia a ideia de que somente a Revolução Socialista seria algo que possibilitaria de fato uma condição de ruptura com os elementos de dependência e desigualdade da sociedade brasileira. Nos espere para o próximo bloco desse programa Pensamento em Marcha, tratando da obra deste fantástico autor que foi Florestan Fernandes. Esse é o programa Pensamento em Marcha e nós estamos aqui conversando com vocês sobre um autor e militante revolucionário, Florestan Fernandes. O livro A Revolução Burguesa no Brasil, ela é uma obra que se constrói basicamente em dois momentos sob o ponto de vista do pensamento de Florestan Fernandes. Primeiramente, ainda no Brasil, em 1968, ainda antes do seu exílio forçado, Florestan Fernandes já constitui uma série de elementos, de rascunhos, sob o ponto de vista de como está se desenvolvendo a sociedade brasileira, e a preocupação sobre a ideia da Revolução Burguesa era um ponto importante. Vocês se lembram que quando nós tratamos de Caio Prado Júnior, havia um debate que era um debate em torno da existência ou não de elementos feudais na sociedade brasileira. Caio Prado Júnior, e Florestan, exemplo de Caio Prado Júnior, nega totalmente essa ideia. Era uma ideia muito forte e presente no Partido Comunista Brasileiro, e em particular sob influência do pensador Nelson Werneck Sodré. Florestan Fernandes, entretanto, nota e observa que os mecanismos de constituição da sociedade brasileira, em particular o engenho de açúcar e o escravismo colonial, nos davam elementos muito peculiares da formação dessa sociedade. Os senhores do engenho, propriamente, chamava a atenção Florestan Fernandes, não poderiam ser considerados burgueses. Eles, na verdade, estavam ligados a uma percepção patrimonialista, onde o centro de poder econômico estava fora do Brasil. Essa lógica, sob o ponto de vista de que o centro do poder econômico se coloca fora do país e influencia a partir de uma condição que é basicamente a condição de uma relação patrimonialista, muitas vezes relacionada, inclusive, a elementos de poder do mando militar, se torna um elemento de influência quase que permanente da sociedade brasileira. Vale dizer que, nesse sentido, Florestan chama a atenção que os elementos de regressão social em diversos momentos da sociedade brasileira parecem ser formas marcantes de como essa sociedade se desenvolve. Ele chama a atenção que existe, por assim dizer, uma espécie de um vai e vem em termos dos elementos de progressividade e regressividade social. Inclusive, Florestan chama a atenção de que a perspectiva de golpes de Estado no Brasil, e isso é um texto que ele escreve ainda em 1964, vejam vocês, um texto chamado A Revolução Brasileira e os Intelectuais, é um texto marcante por conta de que muitos dos aspectos que ele trata ali naquele ano de 64, curiosamente podem ser vistos hoje ainda. Eu vou ler rapidamente aqui um pequeno excerto do texto, para que vocês possam localizar como é que um autor, em 1964, portanto, anterior ao golpe, durante aquele golpe de 64,
ele já antevia coisas que hoje, para nós, são tão influentes. Ele chama a atenção o seguinte: a expansão da ordem social democrática constitui o requisito principal de qualquer alteração estrutural ou organizatória da sociedade brasileira. Se não conseguirmos fortalecer a ordem social democrática, eliminando os principais fatores de suas inconsistências econômicas, morais e políticas, não conquistaremos nenhum êxito apreciável no crescimento econômico, no desenvolvimento social e no progresso cultural. Esse texto de 1964, logo após o golpe de 64, Florestan Fernandes fez justamente quando ele se torna um paraninfo de uma das turmas da USP. É importante chamar a atenção ali que esse texto ele antecipa alguns elementos que estão presentes na Revolução Burguesa no Brasil. Em particular, essa ideia da regressividade permanente colocada e de como essa Revolução Burguesa ela se torna um elemento de incompletitude é um ponto que Florestan vai justamente colocar quando da sua participação na Constituição de 1988. Florestan Fernandes, ele foi constituinte, foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores em 1986 para constituinte de 1987. Ele teve uma participação fundamental na construção de uma série de pontos da Constituição de 1988, em particular sob o ponto de vista dos direitos educacionais e dos direitos sociais em geral, inclusive os elementos previdenciários. Florestan Fernandes teve uma intervenção permanente na Constituinte de 87. E vejam vocês, a bancada da esquerda, ou a chamada bancada democrática popular, era muito pequena. Em particular, a bancada desse partido, do Partido dos Trabalhadores, que na época representava basicamente os setores de esquerda organizada no Brasil, tinham somente 16 deputados federais. E o principal deles era Florestan Fernandes. Um dos aspectos que Florestan, juntamente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um dos pontos que Florestan Fernandes chama atenção na Constituinte e na forma como ele intervém, refere-se justamente à educação pública. Vale lembrar que ainda enquanto estudante, em 1960, Florestan Fernandes foi um dos principais combatentes pela educação pública em São Paulo. Ele, Florestan Fernandes, foi militante na época, ainda na década de 60, do Partido Socialista Revolucionário, um partido de origem trotskista, e cuja perspectiva central que estava presente era como construir uma perspectiva revolucionária socialista no Brasil. Florestan Fernandes, desde então, se preocupa com a percepção da Revolução Socialista no Brasil, mas se preocupa, sob o ponto de vista muito concreto, com o elemento da educação pública. Diversos dos elementos que foram escritos na Constituinte de 87 e que depois vigoraram na Constituição de 88, em particular o Fundo Nacional de Educação Básica, tem como origem especificamente a percepção de Florestan Fernandes. Um dos elementos que ele chamava atenção era de que somente é possível construir uma sociedade que consiga dar conta de 3 pontos que ele considerava fundamental: a soberania nacional, sob o ponto de vista dos elementos de domínio tecnológico, sob o ponto de vista dos elementos de qualidade de vida para a sua população, sob o ponto de vista dos elementos de independência internacional. Segundo, somente era possível tu estabeleceres uma reforma agrária que desse conta, de fato, de resolver um dos pontos fundamentais da crise permanente que nós temos de alimento no país, e mais do que isso, que possibilitasse com que os assentamentos populacionais dessem conta de uma série de soluções de problemas, inclusive urbanos. E por último, somente era possível equacionar os elementos de diferenças de desigualdade tão fortes no país se nós tivéssemos políticas educacionais muito direcionadas. Então a preocupação de Florestan Fernandes sob o ponto de vista da educação pública e gratuita era um elemento central. Mas não somente isso,
ele tinha um elemento de preocupação vinculado também aos aspectos educacionais superiores, justamente por perceber que a soberania requer elementos de domínio tecnológico, é que Florestan Fernandes era um dos grandes defensores da universidade pública e gratuita, assim como defensor de determinados elementos que possibilitassem o financiamento da ciência e tecnologia. Nós estamos falando do FINEP, nós estamos falando do CNPq. Essas perspectivas, esse conjunto de elementos que parecem basicamente bandeiras reformistas, Florestan Fernandes chamava a atenção de que a construção da Revolução Socialista requer a ruptura com os elementos da reforma, mas requer também que tu estabeleças e construas aspectos democráticos e aspectos de melhor qualidade de vida para a população permanentemente. Muito parecido com a perspectiva de Caio Prado Júnior, os elementos de construção de uma revolução socialista, sob o ponto de vista de Florestan Fernandes, é um elemento estratégico. Esse elemento estratégico requer que tu tenhas uma perspicácia e uma perspectiva permanente, tanto de educação da população, como também de construção de instrumentos que possibilitem o desenvolvimento e o processo revolucionário socialista. Por isso que ele chamava atenção para a necessidade da construção de um partido político que desse conta disso. Florestan Fernandes foi um dos grandes estudiosos da Revolução Cubana e, ao estudar a Revolução Cubana, Florestan Fernandes chama a atenção que justamente a construção de uma perspectiva cultural, sociológica em Cuba e que ao mesmo tempo se edificava sobre um padrão de soberania nacional independente, autônomo, centrado na produção de novas tecnologias que hoje nós vemos através da forma como Cuba enfrentou a atual crise sanitária e tem a sua própria vacina, que é a soberana. E, ao mesmo tempo, os elementos de interação dentro daquela sociedade, sob o ponto de vista das suas organizações político-partidárias, mas também da sociedade civil. Por isso, Florestan Fernandes, ao estudar a Revolução Cubana, e no seu livro sobre a Revolução Cubana, ele trata muito especificamente de como as condições de organização da sociedade são fundamentais para que nós possamos fazer essa ruptura, que é a ruptura com o capitalismo e a construção de um projeto de sociedade que possibilite soberania, que possibilite igualdade social, que possibilite educação e tecnologia sob o ponto de vista de como o mundo deve ser melhor para todos e que, em particular, uma sociedade socialista brasileira pode contribuir. Estas foram breves elementos sobre a obra desse fantástico autor revolucionário, militante socialista, que foi o professor Florestan Fernandes. Estejam com a gente no canal Prorocabana, aqui no Pensamento em Marcha. Essas repetíssimas palavras, sintetizando muito. Inclusive eu escrevi um livrinho sobre Florestan. Se eu fosse falar aqui, eu falava até amanhã, evidentemente. Mas eu queria apenas lhe dar uma ideia dos traços fundamentais dessa extraordinária personalidade que foi Florestan Fernandes, que é, sem dúvida, um grande homem. Essa palavra grande homem é frequentemente mal baratada. Os grandes homens são muito raros. E no Brasil, procurando com lente de aumento e foco de luz, é difícil de encontrar. Florestan Fernandes era um grande homem. Por quê? É um grande homem da minha geração. Por que eu digo que ele era um grande homem? Baseado numa simples definição de um padre dominicano francês do século XIX. Um sermão dele, Padre da Cordera. Diz: o que é o grande homem? O grande homem é aquele que descobre quais são as necessidades fundamentais do seu tempo e consagra a elas a sua vida. Esse é o grande homem. Por isso, Florestan Fernandes foi um grande homem.